história do Rio Grande do Norte. A gente agora vai celebrar nossas raízes, relembrar fatos importantes e conhecer um pouco mais da própria história, né? É sempre importante a gente relembrar esses fatos importantes aqui do nosso estado. Por isso que a gente vai conversar mais uma vez com Pedro Trindade, que está num local super apropriado para falar sobre o início, né, do nosso estado. Afinal, esse é o marco da construção de Natal, né? A capital desse estado. Pedro. Aqui é onde a história aconteceu e passou por muitas modificações, com consequências, inclusive, que nos levaram até a atualidade dessa forma como conhecemos. Para nos ajudar a compreender esse passado que está presente e nos leva até o futuro, vamos conversar com o historiador e também membro do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, Henrique Lucena. Bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia RN. Muito bom dia a todos, como é que estamos? Olha o solzão aí de comemoração do aniversário do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte que comemora hoje 524 anos, mas antes, o que era tudo isso aqui? Olha só, Rio Grande do Norte é que não era. Nós tínhamos um território povoado por centenas, por milhares de indivíduos que eram as populações indígenas. No nosso litoral, as populações potiguares, tupi, e no interior, as populações trarairiú, tapuias, que são populações bem diferentes umas das outras, viu? Se liga! E nesse se ligar, eu quero questionar uma polêmica, porque tem gente defendendo que a chegada inicial, a ocupação do território por parte dos portugueses começou aqui pelo Rio Grande do Norte e não pela Bahia, como consta nos livros de história. E aí? Eita, só polêmica, mas olha só, a gente não chega a uma conclusão efetiva, Pedro, pessoal, sobre isso não. Quem nos assiste tem que entender que alguns historiadores entendem que a descoberta do Brasil acontece em Touros. E aí se tem uma série de argumentos náuticos, cartográficos para isso. Por outro lado, nós temos engenheiros, cartógrafos, matemáticos que dizem que não é bem assim, foi pela Bahia. Mas se a gente parar para perceber e for refletir um pouco, qual é mesmo a diferença da descoberta da Bahia ou do Rio Grande do Norte do ponto de vista da história, da economia, da formação das identidades do que é Brasil? Agora, se fosse aqui no Rio Grande do Norte e a gente tivesse uma estrutura turística massa, seria muito legal, não seria não? O Rio Grande do Norte é a abertura da colonização portuguesa. Bom, pelo menos para os portugueses, né? Tem essa questão aí do ponto de vista. Eu quero aproveitar, inclusive, chamar Sebastião Moraes para mostrar a Fortaleza dos Reis Magos, que é impressionante, uma construção que resistiu aos séculos. Tá aí, erguida, de pé e nos ajudando a contar essa história. Qual a atuação dela? Isso aí é uma coisa muito significativa, Pedro. A Fortaleza dos Santos Reis, ele marca a posse efetiva do território e o início estrutural da colonização portuguesa nesse território. A fortaleza ela deu base para que acontecesse uma expansão para a região norte atual do país e a expulsão dos franceses que ocupavam esse território até mesmo antes da existência da colonização portuguesa. Não era a França, eram franceses, considerados piratas que retiravam o pau-brasil daqui e faziam contatos comerciais, políticos, sociais com as populações indígenas que habitavam principalmente o que nós chamamos de Zona Norte hoje, de onde nós estamos, do outro lado do Potengi. A Fortaleza dos Santos Reis, ela marca essa posse do território, esse controle do território. E é sim uma construção, uma edificação impressionante no decorrer da história, até mesmo para os padrões de hoje. 1598 e a câmera vai girando, fazendo um movimento, como se fosse um passeio pela história para mostrar parte da cidade de Natal, porque no ano seguinte teve a fundação da capital. Exatamente, Natal vai ser fundada como uma forma de complementação ao Forte dos Santos Reis. Natal ela se estabelece exatamente como esse apoio, como esse suporte. Uma cidade construída sobre dunas, associada ao forte, para dar a ideia daquela colonização com elementos religiosos, com elementos catequéticos, a tomada do espaço a partir de um território, de um discurso religioso. Por isso, Natal é Natal e o forte é Santos
reis e em forma de estrela. Elabore esses elementos de nomeação associado com a arquitetura e a gente percebe então uma associação de poder a partir da catequese, do espaço de poder que a Igreja Católica tem nessa colonização. Não é à toa que todo o nosso litoral, à medida que vai sendo descoberto, cartografado, dominado pelos portugueses, ele vai sendo nomeado a partir de nomes de santos. Daí nós temos São Vicente, Natal, Filipéia de Nossa Senhora das Neves, que era João Pessoa, que era Paraíba, Cabo de São Roque, Cabo de Santo Agostinho, e nessa sequência a gente chega até São Sebastião do Rio de Janeiro, que era achado um rio na Baía da Guanabara, por isso Rio de Janeiro, olha que coisa interessante, eles acharam que a Baía da Guanabara era um rio, mas a gente esquece que é São Sebastião, e aí vem a nossa Natal, vem o nosso forte dos Santos Reis. Sempre a religião, sempre a ideia de catequese associada ao poder colonial português e espanhol. Eu tenho uma dúvida dessa questão desse desenvolvimento, dessa expansão. Por que ficou desse lado do rio e não foi para o outro, para o que hoje é a Zona Norte? Aí, olha só. Onde nós estamos localizados agora é uma região de duna, é uma região de pouca água potável, inclusive. Uma cidade que fica difícil. Natal é uma cidade quase que impossível de ser chegada até o início do século XX pelas dunas e pelo mar. Mas por que então construir uma cidade aqui? Porque o outro lado estava habitado pelas populações indígenas potiguares. Daí o nome Poti, camarão, o nome potiguar, comedor de camarão, advém dessas populações indígenas lideradas por um indivíduo ou um grupo de indivíduos chamados Poti, que é o líder dessas populações que estavam no que nós chamamos de Zona Norte, na região da Gamboa do Jaguaribe, naquela torre de celular que a gente tem, olhando na Zona Norte, que é a primeira, aquela região era a aldeia. Aquela região era o que era chamado pelos portugueses depois de Aldeia Velha, que se transformou no bairro de Salinas e Igapó. Tudo aquilo ali eram as populações indígenas, tudo aquilo ali era a morada desses indivíduos. E os portugueses, então, foram obrigados a construir do lado de cá, por causa da reação dessas populações indígenas. Inclusive, durante muito tempo, os portugueses não tiveram grande acesso pela aliança dessas populações com os franceses que haviam chegado aqui antes mesmo da existência das primeiras caravelas portuguesas adentrarem no que chamamos de Rio Potengi. Muito obrigado pela participação. Acabamos de conversar ao vivo com Henrique Lucena, professor de História, membro do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, apresentando essas informações sobre essa data marcante aqui para o Estado. Mais de 500 anos de história. Volto com vocês. Valeu, Pedro. Um abração para o Henrique Lucena, que é um grande parceiro do jornalismo da Inter TV, sempre trazendo curiosidades e a história da gente, né? Enquanto estamos vendo, mais uma vez, imagens externas da Fortaleza dos Reis-Magos, que é um marco da fundação de Natal, a capital do nosso estado. Já passamos da primeira horinha do nosso Bom Dia RN, são 7h04 e a gente segue com notícia ao vivo.